Gente, hoje a gente vai conversar com a Mari da Q Education e ela vai explicar para nós como funcionam as universidades aqui na Nova Zelândia, mais ou menos o preço médio de um curso de bacharel, mestrado, doutorado e também que tipo de visto é, como funciona a matrícula, tudo isso. Então fique ligadinho que o vídeo está mara. Oi, Butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui com a Mari, da Q Education. Mari, muito obrigada por ter esse tempinho para falar com a gente, explicar como funcionam as universidades, que eu recebo bastante perguntas e dúvidas, né? Que o pessoal quer fazer o curso superior aqui e não sabe muito bem o que precisa. Então, muito obrigada por aceitar o convite e explicar tudo para a gente. Obrigada a você pelo convite, adoro estar aqui de novo. É maravilhoso. Vamos falar de universidades da Nova Zelândia. Sim, primeiro eu queria saber quais são as universidades, como é que funciona? Aqui tem universidade pública ou não? Se a pessoa é estrangeira, como é que funciona? Cá, na Nova Zelândia são 8 universidades que são instituições públicas, mas aí só para explicar um pouquinho, né? Os serviços públicos aqui na Nova Zelândia, não só a educação, mas os serviços em geral, apesar de serem públicos, ou seja, eles são do governo, eles não são gratuitos. Então, existe um subsídio do governo, mas quando a gente fala de estudantes internacionais, é um valor, e aí estudantes domésticos, ou seja, para quem é residente da Nova Zelândia, cidadão, o valor é outro. Por isso que muitas vezes, quando você entra no site da universidade, você vê dois valores, um valor que é o doméstico e um valor internacional. Para quem está vindo estudar do Brasil e vai precisar aplicar o visto, a gente sempre considera esse valor internacional. Então, essa é a primeira confusão assim, que geralmente o pessoal tem, né? Como eu falei, são 8 universidades, eu vou ler aqui que está na minha colinha. A gente tem a Universidade de Auckland, a AUT, que também fica em Auckland, a Waikato, que fica em Hamilton, a Otago, que fica lá em Dunedin, a Universidade de Canterbury, que fica em Christchurch, a Lincoln, que também fica ali na região de Christchurch, a Victoria, que é em Wellington, e a Massey, que tem tanto em Auckland como em Palmerston North. Então, são 8 universidades, e aí, assim, existe a universidade que é mais prestigiada, mais reconhecida internacionalmente, mas é uma coisa interessante também falar, Ká, que cada universidade tem as suas faculdades, né? Então, às vezes, dependendo da área que a pessoa quer estudar, por mais que uma universidade seja destaque geral, às vezes na área que essa pessoa vai estudar, a faculdade que ela vai estudar, talvez uma seja mais interessante do que outra. Então, por exemplo, a Lincoln University é uma faculdade, é uma universidade que a gente diz que ela é land-based. O que isso quer dizer? Todos os cursos da Lincoln, de alguma forma, são conectados com essas questões de agronomia, negócios da terra mesmo. Então, se a pessoa, de repente, tem experiência nisso ou ela quer ir para uma carreira nessa área, pode ser uma coisa muito interessante, porque além da universidade já ser focada nisso, eles têm, né? Então, ali as conexões com a indústria de leite, de corte, etc. Então, existem essas divisões também. Então, depende muito do perfil do estudante, né, e o curso que ele quer fazer. Mas, via de regra, todas as universidades da Nova Zelândia são reconhecidas mundialmente. Tem um ranking das universidades globais, que em 2022, eu até anotei aqui, eles analisaram mais de 1.600 universidades em 99 países, e todas as 8 universidades da Nova Zelândia estão nesse ranking. Elas variam ali as posições, mas todas estão dentro das 600 primeiras posições. Então, todas as universidades da Nova Zelândia, elas são reconhecidas, sim, mundialmente, elas têm uma excelente qualidade, mas, por curiosidade aqui, a Universidade de Auckland, entre todas, é a destaque. Então, a Universidade de Auckland é a universidade mais reconhecida mundialmente aqui dentro da Nova Zelândia. E a de Dunedin, né, mais assim, para quem quer fazer os cursos de medicina, né? Cursos na área de saúde, tanto medicina e acho que odonto, se eu não me engano, a University of Otago, é a universidade aqui. E ela é uma universidade também muito forte doméstico, então tem muito estudante da Nova Zelândia que vem do país todo para estudar lá. Esse é um outro dado interessante também, Cá, porque nesse ranking das universidades do mundo todo, eles falam a porcentagem de estudantes internacionais. E aí, a IUT, que fica em Auckland, que é uma faculdade focada em tecnologia, então tem muitos cursos na área de business, marketing, tecnologia,
ela tem 50% de estudantes internacionais. Isso é uma outra coisa interessante também. E aí, aquilo que eu falei, né? Cada universidade vai ter ali o seu ponto forte. E realmente, a Otago que fica em Dunedin, ela é dessa área médica. E assim, Mari, e se a pessoa quiser fazer, por exemplo, a pessoa não tem, só tem o segundo grau no Brasil. Vamos começar por aí. Ela não tem como fazer outra coisa a não ser um bacharel ou um curso profissionalizante, que daí seria nas politécnicas, né? Que na Nova Zelândia tem muita politécnica também. Como faz, assim? Como ela vai apresentar nota e coisa assim? Como é que funciona? Então, vou separar essa resposta em dois, Cá. Primeiro, eu vou falar bem rapidinho da questão do sistema educacional da Nova Zelândia. Então, o ensino médio aqui, ele vai até o ano 13. E no Brasil, quando é feita a análise, a gente está um ano para trás. Então, vamos supor, eu acabei de sair do meu último ano do ensino médio e quero entrar numa faculdade na Nova Zelândia, né, num bachelor. O meu ensino médio não é suficiente. Então, quando eu chegar aqui na Nova Zelândia, eu vou precisar fazer um ano preparatório, que é o que eles chamam de foundation. Então, quem sai direto do ensino médio precisa fazer o foundation aqui na Nova Zelândia. Agora, vamos supor que eu saí do Brasil do ensino médio, entrei na faculdade, fiz ali um ano e meio, e aí desisti, falei, não é isso que eu quero, eu vou estudar para fora, me organizei para estudar para fora. Geralmente, esse período que o estudante fez de faculdade no Brasil conta para ele poder ingressar direto aqui no bachelor. E aí isso já conecta com a segunda parte da resposta, que é a questão da admissão, né? Como que funciona para você entrar numa faculdade ou numa pós-graduação, em qualquer curso de diploma que a gente chama, aqui da Nova Zelândia. Então, são 3 fatores que são levados em consideração. O primeiro fator é o nível de inglês. Esse é preto no branco, sabe? Então, tem ali as regras que a NZQA definiu. Então, você precisa de um certificado internacional. Pode ser o IELTS, pode ser o TOEFL, pode ser o PTE. Tem vários que são aceitos. Depois eu posso até passar o link, se você quiser deixar na descrição do vídeo, Cá. E aí, depende do nível que você vai estudar, é uma nota maior que você precisa, né? Então, por exemplo, para o Bachelor, que aqui na Nova Zelândia a gente chama de Level 7, precisa, se eu não me engano, do IELTS Academic 6.0. Para você entrar, por exemplo, numa pós-graduação ou no mestrado, precisa do IELTS Academic 6.5. Algumas profissões, alguns cursos específicos, como, por exemplo, veterinária ou professor infantil, precisa do IELTS 7.0. Então, existem ali algumas regras, e aí, como eu falei, essa é uma regra fechada, né? Ela não é aberta à interpretação. Então, esse é o primeiro ponto na admissão. O segundo ponto é a análise da experiência profissional, que, claro, vai fazer mais sentido para cursos mais para frente, né, mais avançados, não necessariamente no bachelor. No bachelor é muito normal que a pessoa entre sem nenhuma experiência profissional mesmo. Mas vamos supor que o aluno vai entrar numa pós-graduação. Então, ele vai mostrar a experiência profissional que ele já tem, claro, né, relevante para aquele curso. Então, ela vai fazer uma pós-graduação ali em marketing, business, ou em TI, ela vai mostrar o que ela já trabalhou nessa área antes. E aí, essa análise, ela é bem qualitativa. O que isso quer dizer? Não existe um documento oficial que a pessoa precisa mostrar. Ela precisa comprovar o que ela já trabalhou na área, né? Então, pode ser a carteira de trabalho dela, pode ser cartas de empregadores antigos, pode ser, por exemplo, projetos que ela já trabalhou. Vamos supor que a gente pega alguém aí na área de arquitetura. Essa pessoa tem projetos que ela já trabalhou, isso vai ser relevante, né, nessa área. Então, é tudo muito qualitativo, depende de caso a caso, mas então esse é o segundo ponto, que é a experiência profissional. E o terceiro ponto é a formação acadêmica. Então, precisa pegar os diplomas dos cursos anteriores e também o histórico escolar, que é aquilo que vai mostrar todas as matérias que estudou e a porcentagem ali de faltas que você tem e também as notas. É uma coisa que acho que a gente no Brasil, depois que acaba a faculdade, você nunca mais pensa naquilo, e aqui na Nova Zelândia isso é muito importante. Então, a gente manda para as universidades essa documentação, e aí eles fazem a análise para entender se a pessoa tem a nota suficiente, né, nesse último curso que ela fez para ingressar ou não. Não tem uma nota de corte, isso varia muito de cada instituição, de cada programa, mas em linhas gerais é isso que faz a análise. E assim, Mari, e se a pessoa, por exemplo, quer fazer o mestrado e tal, funciona a mesma coisa que pós-graduação, e também não tem só nas universidades, que é mais comum no Brasil, né? Que as politécnicas também têm mestrados, né?
Sim, sim, exatamente. Aqui na Nova Zelândia, se você não tem, né, nenhuma formação universitária, você pode fazer um bachelor degree, mas existem outros programas também. Existe o graduate diploma, que é como se fosse uma especialização, e aí tem os cursos de higher education. Então, tem o postgraduate diploma, que é a nossa pós-graduação, e tem também o master. Você não necessariamente precisa ter uma pós para vir aqui fazer o master. E como é que isso funciona, né? Porque a gente volta ali para aquela questão das três questões que são analisadas. Então, às vezes, a pessoa tem uma experiência profissional muito boa, e aí isso compensa, talvez, a falta de formação dela. Então, né, por isso que todos esses pontos, esses dois pontos aí da experiência e da formação precisam se equilibrar. Mas é isso mesmo, aqui na Nova Zelândia existem basicamente 3 categorias de instituições de ensino superior. Então, a gente tem as universidades, que são essas 8 universidades que eu falei, e tem também as politécnicas, que também são instituições do governo, mas o objetivo dessas instituições é um pouco diferente das universidades. Por quê? Universidade, aqui na Nova Zelândia, e na verdade no mundo todo, né? É um ambiente onde se produz conhecimento. Então, nas universidades existe muita pesquisa. Você não necessariamente vai fazer um curso que é voltado à pesquisa, mas, assim, o DNA da universidade é pesquisa. Então, tanto que, assim, a gente viu muito, né, na pandemia, quando saía alguma notícia de, cientistas da Universidade de Otago informaram que... Por quê? Esses cientistas estão trabalhando na universidade, eles estão produzindo conhecimento lá. E os estudantes, muitas vezes, eles estão entrando nessa máquina, né, para entrar nessa vida acadêmica, nessa vida de pesquisa. De novo, não necessariamente estudar numa universidade significa que você vai ter uma carreira na pesquisa, mas quem quer ter uma carreira na pesquisa, com certeza as universidades são a melhor opção. As politécnicas, elas já são uma instituição muito ligadas com a indústria. Então, a Politécnica é uma instituição que nasceu para suprir uma demanda de mão de obra. Então, estudar na Politécnica significa uma formação mais voltada realmente para o mercado de trabalho. É assim que funciona. Na Nova Zelândia são 16 politécnicas, também distribuídas aí ao longo, por todo o país. E agora, eles estão desde 2020, se eu não me engano, agora, oficialmente, todas as politécnicas viraram uma instituição só, que é a Te Pukenga. Então, na verdade, antes a gente tinha, né, por exemplo, a Politécnica Toyo Homai, a Politécnica SIT. Agora, essas diferentes politécnicas são, na verdade, diferentes campos. Então, tem o campus Toyo Homai, o campus SIT, o campus NMIT. Então, existem ainda essas 16 instituições distribuídas pelo Brasil, distribuídas pela Nova Zelândia, mas todas elas são uma organização só. Todos os detalhes de como exatamente vai funcionar, que tipo de autonomia cada campus vai ter, eles ainda estão desenvolvendo. Aqui a Education participou agora em julho de um evento da Education New Zealand, e não são todos os detalhes ainda que já foram divulgados, mas isso vai dar, na verdade, mais flexibilidade para as pessoas, por exemplo, começarem a estudar em um campus, depois irem para outro, mas em questão de preço, bolsa de estudos, tudo isso ainda está sendo definido, tá? Mas uma questão também das politécnicas, além delas serem muito voltadas aí para o mercado de trabalho, né, para a formação profissional na prática dos estudantes, é que o preço realmente é muito mais em conta do que as universidades. Então, só para a gente ter uma média, eu separei alguns valores aqui. Claro que isso varia, tá? Um curso de medicina, por exemplo, geralmente é muito mais caro. Eu só trouxe algumas médias aqui. Numa universidade, um bachelor custa, em média, 30 mil no ano. Já nas politécnicas, você encontra cursos a partir de uns 17, 18 mil dólares o ano. Então, é um investimento muito mais em conta. Um level 8, que é o Postgraduate Diploma, nas politécnicas também existe opção a partir de 16 mil. É um curso que dura um ano, né? Então, esse é o valor total. Nas universidades, é a partir de uns 35 mil. Então, fica muito diferente, assim, que o investimento é muito diferente. E o Level 9, que é o Master, nas universidades também, ele é um curso que geralmente dura um ano e meio. Nas universidades, a gente está falando aí de um investimento entre 45 e 50 mil. E nas politécnicas, você encontra a partir de uns 27 mil. Então, essa questão dos valores faz muita diferença. E aí, eu me confundi aqui na resposta, mas já indo para essa terceiro tipo de instituição que existe na Nova Zelândia, que são as escolas privadas. Então, existem as escolas privadas também,
que são escolas muitas vezes que também têm conexões com a indústria, mas elas têm completa autonomia, né? Não são instituições do governo, elas não seguem essas mesmas regras. Por exemplo, as politécnicas não têm essa autonomia de decidir, não quero entrar na Tepuquenca, por exemplo. Não, é uma instituição, é uma empresa do governo, né? E as instituições privadas, então, têm muito mais autonomia, tanto nessa questão de criar cursos novos, como dar bolsas de estudos. E aí acontece muito nas instituições privadas deles priorizarem os mercados que eles querem atrair mais gente. E aí, nesse sentido, a América Latina tem uma grande vantagem, porque não tem muitos latinos aqui na Nova Zelândia, eles querem atrair, eles querem essa diversidade, querem atrair mais latinos. Então, geralmente, as escolas privadas têm bastante bolsas de estudos e incentivos para estudantes brasileiros virem para cá estudar. Sim, no caso, eles teriam mais descontos, digamos assim, um valor diferente, né, para quem é latino do que quem vier da China, por exemplo. Sim, sim. Aqui na Nova Zelândia tem uma imigração chinesa muito forte, tem muitos estudantes chineses. Se você olhar as universidades, por exemplo, que são essas instituições bem mais caras, você encontra muitos chineses e muitos asiáticos, e não tantos latinos, por exemplo. Mas é uma diversidade que precisa, né? Uma diversidade que o país prioriza. Então, por exemplo, nas escolas privadas, eles dão essas bolsas, que é uma forma de dizer, né? A gente entende que a situação econômica da América Latina não é igual à da China, por exemplo, mas a gente quer atrair os estudantes, então o estudante chinês vai pagar o valor cheio, mas o estudante latino tem uma bolsa de 10%, às vezes tem bolsa que chega a 25%, dependendo da instituição. Mas ainda paga alguma coisa, né? É uma bolsa 100% gratuita. Não, ainda paga para estudar aqui na Nova Zelândia, como a gente, né, quem acompanha aqui o Education, sabe que a gente sempre diz, precisa se planejar, é um projeto de médio a longo prazo, todos os cursos são pagos, os cursos de bolsa integral, eles existem, e eles são, na verdade, acordos entre os governos. Então, o governo do Brasil e de diversos países fazem acordos com o governo da Nova Zelândia como uma forma de incentivar as pessoas, né, desses países a virem para a Nova Zelândia, adquirir um conhecimento específico que está em pauta. Vamos pegar o Brasil, por exemplo. O Brasil tem um acordo com a Nova Zelândia para áreas de ciências. Então, a área, por exemplo, de questões ambientais. Então, o estudante vem para a Nova Zelândia para adquirir esse conhecimento, e aí uns pré-requisitos é que depois que ele adquire esse conhecimento, ele vai voltar para o Brasil para implementar esse conhecimento. Então, na verdade, o governo federal está pagando para você vir estudar aqui fora, para você voltar para o Brasil e colocar isso em prática. Isso existe, isso é possível. A gente conhece pessoas que... Eu tive uma amiga que, na verdade, é do Vietnã, que veio fazer mestrado nesse esquema, mas não é um processo tão simples assim. Você não chega na universidade e fala, quero fazer isso, manda os documentos, pronto, acabou. Você precisa fazer esse processo através do site do governo, né, através desses esquemas próprios. Não é uma matrícula que, por exemplo, aqui o Education faz. Mas, então, é isso. Apesar de ser, né, quando a gente olha e fala, nossa, é muito mais barato. Mas, sim, apesar disso, é um investimento, precisa aí, sim, realmente de um planejamento. Geralmente eu vejo muito doutorado, assim, que tu fala direto com o orientador, ele vê todas as pesquisas que você já fez no Brasil e coisa assim, e aí eles vê com a universidade e o orientador também vê se cabe ou não trazer essa pessoa para fazer as pesquisas aqui no doutorado, mas aí uma coisa que as pessoas esquecem é que são vistos que tu tem que voltar para o Brasil, porque não são vistos que dão pós-study, né? Tudo, na verdade, depende, assim, cara, essa questão do doutorado, que é bem lembrado, se for uma bolsa integral, geralmente significa isso, significa que você vem desenvolver o seu conhecimento e voltar para aplicar isso no seu país de origem. Mas o doutorado, que aí de novo, né, o doutorado é o level 10, ele é um curso, você está estudando, mas você já está produzindo conhecimento. Ele é um nível 100% voltado à pesquisa. Diferente, por exemplo, quando você olha, né, no Higher Education, você vai cada vez mais incluindo componentes de pesquisa no seu curso. Então, no mestrado, por exemplo, 1/3 do seu mestrado é pesquisa, que pode ser tanto pesquisa como tese, varia ali, né? Você ainda tem essa flexibilidade. O doutorado, ele é 100% pesquisa. Então, assim, ele é um curso que depende desse perfil bem específico.
nem todo mundo que foi avançando na carreira, vamos supor, vamos pegar uma pessoa aí que fez um MBA, né? Que aqui na Nova Zelândia o MBA é um mestrado, é o Master of Business Administration. É uma pessoa aí, de repente, da área de finanças. Então, ela trabalhou na vida toda no escritório nessa área de finanças, uma carreira bem na área prática, né? Por assim dizer. Ela pode fazer um MBA, e esse MBA vai ter essa componente de pesquisa, mas ela não necessariamente vai avançar para o doutorado. O MBA pode ser o último nível ali dela, porque para a carreira dela é isso que faz sentido. Então, o doutorado ele é realmente para pessoas que são da área de pesquisa. E aqui na Nova Zelândia, todos os estudantes pagam um valor doméstico para o doutorado. Então, para fazer doutorado na Nova Zelândia, sai em média aí entre uns 8 a 10 mil dólares por ano. O que fica muito atraente se você comparar, né? Que o mestrado na universidade, 45 mil versus 10 mil, aí você fala, pô, não vou fazer mestrado, vou fazer doutorado. Mas aí tem que entender essa questão. O doutorado, ele é 100% pesquisa. E aí, o processo de admissão é um pouco diferente. Porque, assim, você chega no seu doutorado já dizendo o seguinte, eu tenho essa teoria e quero comprovar se ela é verdadeira ou não. Ou então, eu tenho essa questão e eu quero pesquisar ela melhor. Você chega falando o que você vai pesquisar. E aí, a universidade vai te dar as ferramentas. Então, a universidade vai te dar o laboratório, ela vai te dar acesso às pesquisas e acesso ao seu orientador. Então, o processo de admissão do doutorado, ele geralmente inicia com o estudante já sabendo qual que é a pré-tese dele, né? A gente chama de pré-tese, essa teoria que ele tem. Ele já sabe o que ele quer investigar, e geralmente, como é um curso na área que é 100% voltado à pesquisa, cara, eu gosto de dizer para a equipe assim, estudante de doutorado, né, cliente que está pesquisando doutorado, que chega sem saber nada, eu já sei que não vai entrar no doutorado, porque ele já pesquisou, ele já sabe como é que funciona, ele já pesquisou as universidades, ele já sabe aonde tem, porque os professores do doutorado são todos pesquisadores também, né? Então, ele já encontrou artigos desse professor, ele já falou, pô, esse professor aqui tem um artigo nessa área justamente que eu quero pesquisar, eu quero que ele seja meu orientador. Então, geralmente, eles já entraram em contato com o orientador, já apresentaram a pré-tese, e o orientador disse se sim ou não. Então, o orientador diz assim, ficaria feliz em ser seu orientador, ou não faz sentido no que a gente está pesquisando agora, e aí a gente faz o processo de admissão, que tem alguns formulários especiais para doutorado, é um pouquinho diferente, mas, assim, precisa ainda do IELTS, precisa ainda mostrar a sua formação acadêmica, mas como é uma coisa muito, muito focada em pesquisa, tem esses pré-requisitos aí. Mas é uma grande vantagem que é essa, o doutorado ele tem um valor bem atraente, e estudante de doutorado na Nova Zelândia é o único estudante que tem, a gente chama, né, do pacote PhD, que é o único estudante na Nova Zelândia que ele já pode vir, ele pode trabalhar full-time, ele pode trazer partner, como no trabalho, no Work Visa também, e ele pode ter dependentes dele, porque o estudante de mestrado dá direito ao partner, e aí os dependentes ficam embaixo do partner. Essa é uma questão aqui na Nova Zelândia, né, que a gente não vai entrar em todos esses detalhes hoje, cá, mas, por exemplo, se uma pessoa vem fazer o MBA e, por exemplo, mãe solo, né, ela tem filho, mas ela não tem um parceiro, ela não consegue trazer esse filho como dependente, porque ela vai ser estudante. Então, no visto de estudos, ela não consegue trazer dependentes. Mas o PhD pode. O PhD pode trazer dependentes. Então, realmente, tem todo um pacote de incentivo para quê? Para trazer gente para estudar aqui na Nova Zelândia e gerar conhecimento aqui. Então se paga o PhD, né? Se paga o doutorado, aí a pessoa tem esse direito de visto e também ganha o visto de trabalho depois ou não? Se não é nada ligado à bolsa? Sim, na verdade, o Post-Study Work Visa não está tão atrelado às bolsas, né? A questão é assim, geralmente, essas bolsas do governo que a gente está dizendo, tem uma cláusula lá que diz assim, quando você terminar o seu curso, você vai voltar para cá. Se você não voltar, você tem que me devolver a bolsa que eu te dei. Então, assim, essa pessoa lá ainda é elegível ao Post-Study Work Visa, mas aí ela perdeu toda essa bolsa que ela ganhou do governo, entendeu? Então, geralmente é isso. E aí, se eu não me engano, eu acho que esses pré-requisitos variam, tá? Realmente não é a minha especialidade, mas se eu não me engano, a maior parte dos cursos, eles exigem que a pessoa fique 2 anos no país dela.
Então, por exemplo, ela veio aqui, essa minha amiga que eu te falei do Vietnã, ela veio aqui, ela terminou o mestrado dela, ela tinha um emprego na área dela, e aí ela voltou para o Vietnã, ela tem que ficar 2 anos lá, e aí depois desses 2 anos ela cumpriu todos os pré-requisitos do contrato que ela fez com o governo do Vietnã. Então, a partir daquele momento, ela já pagou o que tinha que pagar, e aí ela tá livre para fazer o que ela quiser. Mas aí ela perdeu o direito do post-study dela, aqui na Nova Zelândia, né? Porque ela não deu entrada. Mas sim, o PhD dá direito a 3 anos do post-study. Que legal. Então, se você já tem uma pós, um mestrado, às vezes é mais vantagem fazer o doutorado, mesmo que não seja, que você não queira ter uma carreira acadêmica, que é mais barato de pagar e já pode trazer dependente. Se você analisar dessa forma, sim, mas aí, de novo, né? PhD precisa do perfil, porque o PhD dura aí entre 3 a 4 anos, depende da sua pesquisa. Então, você vai dedicar essa parcela grande da sua vida à pesquisa, e assim, ninguém vai te ensinar a fazer pesquisa no PhD. Você já tem que chegar sabendo, você já tem uma carreira nessa área. Então, assim, é interessante para pessoas que realmente são da área de pesquisa, né? Quando a gente olha, realmente é muito atraente. E já aconteceu no passado, de clientes que a gente estava trabalhando ali para o mestrado, de repente fala, opa, e se eu fizer o PhD? Você pode fazer, mas assim, quem tem que ter, né, todos os pré-requisitos preenchidos é o estudante. Então, a gente não é durante o processo da consultoria educacional que você vai ficar pronto para o PhD. E trabalhar com pesquisa é uma coisa, é um perfil muito específico, né? Para algumas pessoas funciona muito bem, para outras pessoas não. Eu quero trabalhar na área prática mesmo. Então, varia dessa questão do perfil. Mas, olhando só financeiramente, sim, o PhD, ele é realmente muito interessante, que a ideia é justamente essa, é atrair gente, porque lembra que lá no começo a gente falou que as universidades estão nesse ranking das melhores universidades do mundo, tem vários fatores, né, que estão considerados ali, tem a questão de artigos publicados, avaliação dos professores, instalações, tem a questão também de diversidade, tem várias coisas analisadas, mas quem transforma a universidade nesse ambiente de, poxa, a Universidade de Auckland, ela divulga artigos muito interessantes. Não é a universidade que divulga, são esses estudantes. Então, atrair estudantes, né, atrair essa migração de cérebros é uma coisa que as universidades querem fazer. Porque aí, quando o paper é divulgado, quando sai, de repente, uma vacina nova, entendeu? Foi desenvolvida por fulano de tal da Universidade de Auckland. Isso é prestígio, e muitas vezes é prêmio, é dinheiro também. Então, eles querem atrair essas pessoas que produzem o conhecimento científico. E também, às vezes, a pessoa nem é da área acadêmica, mas já está fazendo um mestrado no Brasil e pensa, eu acho legal a área acadêmica, talvez eu possa ser professor na universidade na Nova Zelândia, e daí talvez se encaixa, né? Muda completamente o ramo que estava antes. Sim. Se é uma coisa que a pessoa considera assim para a carreira dela, com certeza. Porque professor de universidade ganha bem aqui. Professor de universidade ganha bem. Existem alguns estágios diferentes, né? Porque tem o que eles chamam de lecturer, tem o fellow, existem coisas assim diferentes. Mas, via de regra, os professores de universidades todos são doutores. Ou pelo menos mestrados, assim, eles têm realmente um cargo bem, bem elevado. Que tem a ver também com aquilo que a gente falou, né? Universidade é um ambiente de pesquisa, todo mundo que está aqui ensinando os alunos passaram por essa trajetória. Quando eu estudei o meu bacharel aqui, meus professores todos eram doutores e todos eles tinham que fazer assim, era 3 coisas diferentes, era 1/3 da aula, 1/3 trabalhar na administração da faculdade, né? E 1/3 pesquisa. Tinha que fazer as 3 coisas. Era bem interessante. Sim, é interessante. É um ambiente muito legal, assim, Cá. Para quem realmente quer seguir vida acadêmica, para quem quer seguir área de pesquisa, as universidades, elas são um sonho, assim, e existem universidades que tem aquele campus bem com cara de filme que a gente vê, em Dunedin, por exemplo, é um que, assim, tem um castelo na Universidade de Ottawa. É realmente um ambiente muito bacana. Mas existe também opção para outros perfis, existe também opção para quem
como eu falei, trabalhou em trabalho de escritório a vida toda, para quem não necessariamente tem uma formação de universidade do Brasil, tem várias opções para estudantes internacionais aqui, sim. Então, gente, se vocês querem fazer um curso superior, visando ter uma experiência, né, uma profissão também depois, mas visando ter o visto depois que estudou e também querendo ter essa chance de estudar no exterior, porque caso queira voltar, volta com um diploma de outro país, que eu acho bem importante também. Vocês podem falar com a Mari, com a Q Education, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que eles entendem de tudo, eles têm parceria com todas as escolas aqui na Nova Zelândia, então eles vão poder achar qual escola vai ser melhor para vocês, qual o perfil, e como vocês viram, não é um investimento muito barato, né? Principalmente de bacharel, que são 3 anos, tem que pagar 30 mil todo ano, mas tem outras opções também, de outros cursos, outros jeitos que vocês podem vir, e às vezes pode vir só uma pessoa, e depois, quando abrir o visto, trazer a família, tem vários jeitos também de vir, né? Sim, e aí a nossa consultoria, né, aqui o Education vai conversar a gente conversa com cada cliente e entende justamente isso, né, os objetivos profissionais, os objetivos pessoais, as situações. Talvez o plano que seja excelente para uma pessoa que é solteira não seja um bom plano para quem tem filhos e família. Então, a gente conversa com cada um para bolar ali, desenhar um plano de estudos que seja ideal para os seus objetivos e falar com a gente. Muito obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, podem falar comigo ou podem nesse formulário que está aqui embaixo também, que vai direto para falar com eles. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Super beijo. Bye.